Olá, seja muito bem-vindo à página, o perfil da UNACAM, União Nacional de Apoio ao Câncer, a Mulheres com Câncer de Mama. Eu sou Semari Dutra, sou ex-paciente e eu vou estar aqui levando essas informações sobre a menopausa e o câncer de mama com o apoio da doutora Patrícia e da psicóloga Maria Tereza, junto com a Clarísia. Nós estaremos aqui juntos, tá bem? Sejam muito bem-vindos. Nossa, tem já bastante gente chegando, que delícia! Boa noite pro pessoal do Belém do Pará, muito bem, maravilha! Doutora Patrícia já está com a gente, eu vou enviar o convite para ela. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui como é que eu envio esse convite. Patrícia, você pode pedir para participar? Que eu acho que vai ficar mais fácil, que eu não estou conseguindo localizar aqui, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live com outras pessoas. Então, esse bate-papo. Então, pega essa gaivotinha e encaminha para aquela pessoa que vai precisar de ajuda. Tá aqui. Achei. Muito bem. Vamos lá, entrar ao vivo. Isso, Pati. Tá bem-vinda. Agora eu vou aguardar a nossa querida Maria Tereza. Chegou! Olá, boa noite. Bem-vinda, minha linda. Tudo bem? Obrigada, igualmente. Tudo bem? Boa noite a todos. É uma honra, né? Participar da família Unacan e estar aqui. A gente está junto aqui, né? Para conversar com todo o pessoal que acompanha a gente. Então, hoje a gente vai ter uma convidada especial, né? Verdade, a Maria Tereza. Eu estou tentando localizá-la. Se a Maria Tereza puder me mandar um oi novamente, porque deve ter se perdido aqui nos comentários, para a gente poder colocá-la no nosso bate-papo aqui, que também vai Olá, ser muito importante. Maria Tereza 8875, acabei de ver. Ah, você está aqui, Maria Tereza. Maria Tereza, peraí que eu já vou pôr você aqui. Entrar conosco. Muito bom. Vamos aguardar que ela está entrando. Essa coisa, essa modernidade que o Insta está nos proporcionando agora de ter mais gente junto é muito bom, né? É a primeira vez que eu vou participar em mais pessoas. Estou contente. Fica um Maria bate-papo mais Tereza, gostoso, né? é verdade. Ô, Maria Tereza, tá me falando aqui que você não pode participar. Nossa. Então eu Entrar saio para a ao Tereza entrar. vivo. É, pelo amor de Deus, ela é muito importante. Ó, tô enviando novamente para você. E a mensagem que está vindo, Maria Tereza, é que você não pode participar. Eu acho que para participar em quatro tem que ser alguma forma especial. Será que você não entrou no Não, modo duas? Não? Eu não não, sei. não, é tudo, é da mesma forma, é bem simples. Ah, já, será? Não sei, vamos ver aqui, deixa eu ver. Eu Sabe vou como eu mandar. fiz? Fala aí, Maria Tereza. Fala, Patrícia, como que você fez? Conta Eu pra gente. saí, a hora que você pediu para eu participar, já tinha passado o convite. Então eu saí, entrei de novo e aí vem, peça, solicite para participar. Se a Maria Tereza fizer isso, será que não dá certo? Vamos lá, Maria Tereza, você tenta, por favor? Porque a tua participação é tão importante. Vai ser bom Sim, você aqui com a gente. Tenta novamente, por imprescindível. favor. E pede para participar dessa vez, tá bom? Faz isso, por favor. Tem um monte de gente entrando. Que legal, Que Armando, gostoso. Ralf. Ai, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar sobre a menopausa e a relação dele com o câncer de mama. E a doutora Patrícia, que é a vice-presidente da ONG, vai dar um suporte técnico aí pra gente. E eu tô morrendo de curiosidade, né? Porque eu sou uma dessas que com o câncer de mama fui colocada para
Acho que agora foi. Vamos ver. Maria Tereza tá mandando uma mensaginha. Ah, Opa! Eba! Deu certo. que maravilha! Seja bem-vinda, Maria Tereza. Que bom. Obrigada, que bom estar aqui com vocês. Sabe, eu estava tentando pelo computador, que a tela é Ah, mais confortável, mas aí eu acho que foi só mesmo quando eu voltei para o celular que deu certo. o computador ele ainda não liberou fazer de quatro, de fazer de três Ah, ou fazer de então é isso, quatro. porque eu estava vendo vocês, via a parte, tudo, mas tudo bem, acertamos. Ótimo, que bom, que bom. Tudo bem, Bom, minha eu querida? Deixa eu falar oi para ter, minha Oi, querida amiga. Paty, que bom te ver. que Que delícia delícia. ver duas Igualmente. pessoas. Eu estou me sentindo uma privilegiada em ter vocês nesse bate-papo, porque na realidade eu vou acabar tirando um monte de dúvidas minhas particulares também, e tenho certeza que vai acabar ajudando muita gente, né? E acaba assim, a Unacan, para quem está aqui conosco, nos assistindo, ela acaba tendo um olhar integral na saúde da mulher, cuidando de todas as dimensões físicas, mental, emocional, espiritual. Por isso que esse tipo de bate-papo, ele tem sido muito incentivado pela ONG, para que a gente possa trazer várias abordagens. Então, formalmente, agora eu apresento a doutora Patrícia Valentini, é a nossa vice-presidente da ONG, e nossa outra convidada, a doutora Maria Tereza Beite, a psicóloga, né? Psicóloga, a doutora Maria Tereza. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Semari Dutra, sou ex-paciente de câncer de mama e hoje eu desempenho o papel de coach de mulheres que passaram por momentos difíceis como o que eu passei. Puxa. Então, vamos começar com a Patrícia. Patrícia, me conta, o que é menopausa? Menopausa é um período natural da vida da mulher, né? Só deixa eu dar meu boa noite para quem ainda não cumprimentei, né? Eu tinha entrado antes, já do boa noite a todos. E, e hoje a gente vai falar então sobre menopausa e câncer de mama. A gente pensou bastante e escolheu esse assunto especial porque é um assunto que é meio negligenciado, tanto pelos profissionais quanto pelas pacientes, principalmente os sintomas, porque perto do câncer parece uma bobaginha, parece pequeno. Então, nesse momento do tratamento do câncer, tudo fica tão, entre aspas, pequeno que perde a importância. E acaba sendo negligenciado mesmo. As próprias mulheres e os profissionais acham que isso não precisa ser discutido aqui na consulta e acaba impactando demais na qualidade de vida da mulher, né? Menopausa é um período, é uma fase da vida da mulher onde existe a perda da fertilidade. Deveria ser isso e ponto, né? Só que com essa perda da fertilidade vem as perdas hormonais e, simbolicamente, muitas outras perdas, que inclusive a gente vai conversar bastante, né, Maria Tereza? E acaba sendo uma fase difícil para todas as mulheres, principalmente para aquelas que, ao mesmo tempo, estão enfrentando o câncer de mama. Posso Então, eu fazer uma até... pergunta para a Paty? Claro. Paty, por que você acha que acabam os médicos negligenciando as questões da menopausa e do climatério? É porque eles não sabem lidar com elas? É porque realmente eles desvalorizam? Ou é por uma questão de priorização? Bom, deixa eu salvar a vida, se não viver bem e feliz, tanto faz. Então, eu comecei falando da priorização, né? Então, vamos curar do câncer. Ah, você acha que isso E é do próprio médico? não, eu acho também que é um pouco, varia com o profissional. Tem profissionais que valorizam muito, outros não valorizam mesmo por falta de conhecimento até. Outras pela prioridade de curar o câncer. Eu acredito no que a Semari acabou de falar, que a gente não é a doença, né? A gente é um ser humano como um todo e tem necessidades individuais e tem toda uma história que, inclusive,
a nossa história e as nossas experiências vão impactar no que a gente vai sentir nessa fase também, né? É, então, eu acho que o mais importante é escutar a pessoa que está ali na frente para saber quem ela é e qual que é a importância que isso tem para ela. Então, até queria fazer uma pergunta para você, Semari. Você falou, né, Que passou por... que, que passou por tudo isso. Como foi para você? As pessoas escutavam, os profissionais te escutavam, você tinha vontade de falar coisas além do câncer de mama, você conseguiu ou não conseguiu? Como foi? É, eu, durante o câncer de mama, eu desenvolvi um mioma. E aí o tratamento não dava para ser feito, né? E aí a opção que foi feita, né? Naquele momento, escolhida, foi me colocar em menopausa. Então eu com 42 anos, eu entrei numa menopausa forçada através de medicação, para Uhum. realmente me tirar todo o hormônio feminino, né, que eu teria no corpo. Eu não tinha a menor noção do que eu tinha pela frente para enfrentar, Você não foi né? preparada para isso, né? Não, eu não fui preparada. Eu E não fui você nem sabia o que preparada. perguntar, né? Porque você não tinha Eu também ideia. não sabia preparar. A minha mãe, na época, minha mãe já tinha passado, estava no finalzinho desse climatério, então eu só sabia que tinha calor. Era a única Uhum. coisa. A ponto de, muitas vezes, eu falar para minha mãe, mãe, mas o que que é isso? Né? Você arrancar roupa no meio de uma loja e ficar só de camiseta de alcinha, né? Você não recebe informação suficiente para poder lidar com essa situação. Porque não é só fogacho. Fogacho é a parte mais fácil. Tem Uhum. toda uma outra situação posterior que é bem mais delicada, né? Não só a parte física, mas eu tenho plena certeza que é emocional também, né, Tereza? Porque, gente, eu com 42 anos, sem uma gota de hormônio feminino no corpo, você se acha o quê? Você acabou, né? Acabou a minha vida. A vida que eu conhecia foi embora. Né? E o que que a A gente faz com esse jovialidade mundo desconhecido, né, Tê? não é E aí exatamente. vai. Teria que um pouco disso para mim até também. Uhum. Na verdade, nós vivemos numa sociedade que tem uma série de valores. A beleza, a magreza, a sedução, a nossa capacidade de controlar tudo, de criar filho, de dar atenção para marido, de ter vida profissional, de não sei quanta coisa. Na hora que esses papéis, são papéis, nos são retirados, nós ficamos sem chão. A gente não sabe mais quem a gente é, entra numa, poderíamos até dizer, numa crise de identidade. E me esvaziou, me aniquilou tudo aquilo que eu conhecia de mim mesma. E como você relata, diante de todo o desconforto que você sentia, que vai muito além dos fogachos, então não é a hora para você se reestruturar, muito menos para se reestruturar sozinha. É preciso que você supere esse momento. Lógico, essa é a ideia, mas é muito difícil fazer isso sozinha. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente fala em psicologia na questão da surdez psicológica, que no momento em que o médico te comunica, você tem câncer, no seu caso, além do câncer, você tem um mioma, né? O que nós aprendemos na nossa teoria e observamos na prática, mas eu queria ver se você valida isso, é que nesse momento a paciente para de escutar tudo mais que o médico fala. Ela passa a ficar atordoada com as vozes internas, aquelas lá de dentro que dizem: será que eu vou viver? Será que eu vou sofrer? Será que eu vou ficar feia? Será que meu parceiro, minha parceira vão querer continuar comigo? Então, eu queria te perguntar se você pode falar um pouquinho dessa experiência, de não ter achado o momento para ouvir as orientações. Não, eu acho, não, eu acho não,
a minha postura naquele momento em que eu descobri que eu estava com câncer, eu já logo tive que fazer a cirurgia. A minha única preocupação era sobreviver e Uhum. fazer as químios para passar logo, para eu cair o cabelo logo, para eu poder ficar boa logo. Então você tem uma O estrutura muito que saudável, né? vinha, o que vinha depois, de verdade, eu não me atentei. Pode até ter sido uma surdez psicológica, pode até ter sido, mas o meu foco era outro naquele A sua momento. voz interna te impulsionou para viver, né? Era outro. Eu tinha, na época, meu filho tinha 8 anos, eu era meu segundo câncer, eu não podia, Você já tinha eu não tinha outra vivenciado. opção. Não tinha opção B, não tinha. Ia do jeito que estava, com fogacho, sem fogacho, com estrogênio, sem estrogênio, né? Só que começou realmente as coisas me incomodarem depois de uns 3, 4 anos, que aí a ficha caiu, as coisas foram se acalmando, se assentando, Você sobreviveu, né? Que eu era a única sobrevivi, coisa que eu você pude olhar, pensava, né? As aí eu pude olhar para o prioridades foram lado. se alterando, né? Aí eu não quero só É, viver, eu quero viver bem, é. né? Mas você sabe que Aí, isso é muito comum. As mulheres ficam muito preocupadas com essa questão toda da sobrevivência e esquecem de si mesmas e praticamente não percebem os detalhes em torno do câncer e desse tratamento de sobrevivência, né? E depois é até difícil resgatar isso, né, Tê? Isso, Depois, exatamente. como a gente já você acabou de falar, para você passaram 4 anos. Imagina depois de 4 anos, todos aqueles sintomas que ficaram para trás, que acontecem numa menopausa normal, fisiológica, mas particularmente numa menopausa induzida, né? Aliás, só queria fazer um parênteses aqui, explicar para as pessoas que no tratamento do câncer de mama, principalmente não, naqueles que têm receptores de estrógeno e progesterona positivos, né, naquele estudo da imunistoquímica, nós usamos para tratamento a hormonioterapia, que normalmente a gente usa o tamoxifeno, existem outros, né, o anastrozol, o letrozol, mas que bloqueiam a ação do estrógeno e da progesterona na mama para impedir o crescimento ou a volta de um possível câncer, né? Só que essas medicações, justamente por bloquear estrógeno e progesterona, induzem a uma menopausa. Aos 42 anos, no seu caso, às vezes antes, às vezes um pouco depois. Mas se isso acontece antes da mulher já ter entrado na menopausa, que foi realmente induzido pela medicação, acaba que potencializa, né, os efeitos colaterais da químio junto com os efeitos da própria menopausa, e tudo isso se confunde muito, né? Por isso que é importante a gente estar aqui para conscientizar, para informar as pessoas e até explicar quais são esses sintomas, para que elas possam definir. Ah, não, eu estou sentindo isso, achei que era do tratamento do câncer, da quimioterapia, ou um efeito da própria droga, mas não, é um efeito da menopausa. E que provavelmente vai continuar com você por muito tempo e vai progredir, inclusive piorar. Uns melhoram, outros pioram. Os calores, os fogachos, eles melhoram, eles tendem a melhorar. Mas outros sintomas tendem a piorar. quais são esses outros sintomas, Patrícia? Eu já vou entrar nessa porque a curiosidade é muita, né? Não, mas eu acho importante falar. O primeiro deles é uma perda da lubrificação vaginal. E é simples, a gente pode contornar isso usando lubrificante mesmo na hora da relação sexual. O problema é que isso progride e acaba realmente afetando a qualidade da relação, né? Por quê? Porque a mulher entra num processo de atrofia vaginal, aliás, do sistema gênito-urinário como um todo. E a atrofia é a perda da elasticidade. A vagina é um órgão elástico, passa um nenê ali, né? É elástico, tem secreções, e a gente perdendo camadas que normalmente são preservadas pelos próprios hormônios, quando a gente não tem mais hormônio, a gente perde uma camada e ela não é reposta. E a parede da vagina vai ficando fininha, 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 ressecada,
parece um celofane, né? Perde a elasticidade, diminui a vascularização, tudo isso impacta na sensibilidade local, aumenta a ardência, dor, rasga muito fácil. Então, a relação sexual acaba se tornando um pesadelo, né? E Menos a mulher prazerosa. bem menos prazerosa, e ao contrário, com o tempo acaba sendo relacionada com dor, com sofrimento, e a mulher que não conversa com o seu parceiro e não se une a ele nesse momento, ou não busca uma solução, porque que não é difícil. Hoje em dia nós temos inúmeros tratamentos para isso, Uau! fáceis, assim. Então, tem cremes hidratantes, tem cremes que imitam o hormônio. O promestrieno é um creme muito bacana, imita o hormônio, tem uma ação local, pouquíssimo absorvido e age muito bem na parede vaginal. Impede, né, a progressão dessa atrofia, mas para aquelas pessoas que já estão numa fase mais adiantada e estão com uma atrofia mais severa, hoje nós temos tecnologias maravilhosas, né? O laser vaginal, a radiofrequência, são procedimentos interessantes e que melhoram a elasticidade, melhoram a vascularização local, com isso melhoram até a frequência e a intensidade dos próprios orgasmos mesmo, porque a sensibilidade melhora muito. Que mais que nós podemos usar? O óleo de coco, além de lubrificar. Perguntinha, porque tem gente que fala, pare de usar óleo de coco. Tem gente que fala, use óleo de coco. Como é que é isso? O óleo de coco pode realmente ser Não, assim, é um complemento, né? Claro que complemento? ele não vai melhorar a atrofia, ele vai ajudar na lubrificação e ele ajuda a manutenção da flora vaginal. Porque a perda hormonal, com esse processo de atrofia, faz com que a flora vaginal mude muito. Entendi. E aí as mulheres passam a ter um pouco mais de infecção local, corrimento. E o óleo de coco, ele tem algumas substâncias, no ácido láurico, cáprico, caprílico, que são antifúngicas. São viricidas, bactericidas, então mantém a flora, é bacana para manutenção. Na parte interna. Pode ser externa e interna. Interna, ótimo. Olha que dica bacana. Tem uma pergunta aqui que a Gina está fazendo. O pompiarismo, ele pode ajudar a evitar essa falta de elasticidade? Pode. Aliás, exercícios vaginais são super interessantes para a manutenção de todo o assoalho pélvico, na verdade. Okay. Porque lembra que eu falei que a falta de hormônio impacta no sistema gênito-urinário? Então, gênito é vagina, né? útero. Tudo isso. Exato. E urinário também, a mucosa da própria bexiga entra em atrofia e a musculatura pélvica toda entra em atrofia. Por isso é muito importante que a gente faça exercícios. E o pompoarismo estimula a mulher a se conhecer, para ter uma consciência corporal dos músculos que ela está ativando, e com isso ela consegue fazer esses exercícios e manter a elasticidade e o trofismo, né, que é essa força impedindo incontinência urinária lá na frente. Mais uma dica. Deixa eu fazer um comentário agora, de novo, tentando correlacionar com aspectos psicológicos. Na verdade, são dois. O primeiro estava me ocorrendo, enquanto nós conversamos, que o fato da menopausa ser induzida por medicação, com finalidade de tratamento, etc., será que ela não vai pegar uma mulher menos preparada psicologicamente para as restrições que certamente ela vai ter que suportar? Essa era a primeira pergunta. Deixa eu parar por aí, senão fica muita confusão. Depois eu penso, eu retomo. Eu acho que sim, é exatamente o que aconteceu com a Semari, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente preparar e conversar muito com as mulheres a respeito dessas fases todas, porque se as mulheres mais jovens já tivessem ouvido falar da menopausa, ou que elas vão enfrentar lá na frente, ou prestassem atenção no que as mães estão passando,
no caso de acontecer precocemente com elas já estariam um pouco mais preparadas, né? Perfeito. Aí a outra questão é a seguinte: vocês estão abordando, como pessoas voltadas para a saúde, uma série de recursos que existem para amenizar ou minimizar os sintomas deletérios. A minha pergunta é: e aquela mulher que não gosta dela mesma e que comprou uma das fantasias que a sociedade faz sobre o câncer? Você está com isso para pagar tal pecado, você aprontou tal coisa. Essa visão punitiva que traz tanta culpa para tantas mulheres, ela nem, apesar de existirem os recursos, eu tenho a impressão de que ela não vai nem aderir, né? Ela não se sente merecedora de receber todos esses alívios. O que você acha, Paty? O que você acha, Samara? Nossa. Eu concordo, e eu acho que, graças a Deus, que temos as psicólogas e psico-oncologistas. Porque eu acho que é uma judiação, isso acontece mesmo. Eu acho que um suporte psicológico é fundamental, né? E até queria ouvir de você como você faz isso, né? Depois de ouvir a Semari. Eu não tive essa forma como, né, de culpa, de forma punitiva. Eu não cheguei a passar por isso e nem me foi apresentado por ninguém por perto, né? Esse câncer de mama que eu tive, eu relaciono ele muito a uma situação que aconteceu meses antes. Também seria algo que... Ai, doutora Patrícia, até me perdoa, né? Se eu for falar bobagem, a senhora me corrige. Mas muitas coisas acabam sendo induzidas como se fosse algo psicossomático. Eu tive uma forte tristeza, muito grande. A dor que eu senti era exatamente em cima do coração. E meses depois me apareceram 2 tumores exatamente no mesmo local, né? Eu não tenho histórico na minha família, né? Então, eu não passei pela situação punitiva, mas eu passei como Da se fosse tristeza, né? uma autopunição pela tristeza e por não ter tido suporte e nem mesmo uma válvula de escape, eu Não ter acabei fazendo sabido isso virar um manejar câncer. essa tristeza, né? Exatamente, exatamente. Então, comigo aconteceu um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, eu acho que o suporte psicológico nas duas situações é extremamente importante. Eu queria ouvir a Maria Tereza. Eu Muito. penso que a ideia do suporte psicológico, em geral, e nessa situação particular, é de estimular o autoconhecimento para que a própria pessoa possa revisar alguns padrões que não são saudáveis, esses padrões de culpa e uma série de outras crendices que foram divulgadas. Então, é uma oportunidade de rever tudo, assim como de rever aquele período mais precoce de estruturação da personalidade. Então, você tem que ser forte, você não pode sofrer. Se sofrer, você vai ficar doente. Quer dizer, é uma série de inverdades que nós compramos sem perceber, até porque são arquetípicas, são da sociedade, não é que alguém me disse aquilo. A sociedade transpira tudo isso. E é interessante que depende muito do contexto cultural. Eu estava lendo um trabalho de que as japonesas, eu não sei, Paty, se você confirma isso, as japonesas têm muito menos sintomas de menopausa, de climatério. Por quê? Primeiro, elas têm uma alimentação menos gordurosa. Segundo, elas se exercitam muito, né? Andam de bicicleta, para cá e para lá, etc. E terceiro, a sociedade não é tão exigente em termos de estética e desses padrões que com os quais a gente vive. Uma mulher madura na nossa sociedade não encontra roupa para comprar, só tem roupa para menininha, pequenininha, magrinha, não sei o quê. É difícil, né? As A nossa mulheres de sociedade 12 não tem anos, né? espaço, não tem espaço. A nossa sociedade é uma sociedade oncogênica.
Porque a alimentação, a própria japonesa, Oncogênica, uau. ela é oncogênica, ou seja, ela estimula o aparecimento de câncer, tanto psicologicamente quanto Acho que é, sim. Em com hábitos, né? nos hábitos Hábitos todos. alimentares, Eu né? acho super importante falar dos hábitos. A própria japonesa tem menos câncer de mama quando ela mora no Japão, mas quando ela vem para Ah, cá, claro, aqui, então aumenta e iguala ao nosso, por causa dos não é da hábitos de raça, vida, é do estilo de vida, né? do Muito mais. estilo de vida. E eu pensei, quando a Semari falou da tristeza, de tudo o que ela passou e correlacionou com o câncer, né? É importante a gente saber que a ansiedade, a depressão, a tristeza, elas afastam a gente dos bons hábitos, né? Exato. E nos afastam do autocuidado. Então a gente passa a não se enxergar mais, a não ser merecedora mais e não se cuida. E aí a gente sabe que o sedentarismo, os alimentos ricos em carboidratos simples, né, que são os brancos, ricos em gordura trans, os embutidos, os industrializados, processados, ultraprocessados, como eu falei, o sedentarismo junto, né, com falta de atividade física, alto Consumo nível de de álcool, estresse. né? O consumo de álcool, Isso, aí começam a aumentar em o plena álcool, pandemia, o que a gente fumo, tem ouvido do aumentou incremento, muito, muito, muito. muito, muito, muito. E tudo Impressionante. isso junto promove a tal da inflamação subclínica, né? Que é Uhum. aquele processo inflamatório sorrateiro e que é a causa, a verdadeira causa das doenças crônicas, inclusive o câncer. Então, aumenta muito o risco para essas doenças. Por isso que eu falei que a nossa sociedade é oncogênica, né? Porque favorece muito, as propagandas são muito Indutoras de capciosas, maus né? hábitos. Indutoras de maus hábitos. Então, aí a gente entra numa questão de que, assim, como é importante, eu falo sempre que na menopausa isso já é importante, porque na menopausa as alterações hormonais levam a um aumento da insulina, que também é um hormônio inflamatório e que faz a gente engordar e que isso vai aumentar risco cardiovascular e câncer lá na frente. E a mulher que já tem o câncer, mais ainda, precisa ter uma alimentação muito justa, né? Sem grandes escapes, tem que fazer exercício físico, porque tem um benefício enorme, né? Da ação anti-inflamatória, da ação mental, tem que dormir bem, tem que isso, tem que aquilo, mas assim, tem que ajustar o estilo de vida, mas eu queria justamente discutir o quão fácil ou difícil mudar hábitos arraigados, porque normalmente essas pessoas já vêm desde a infância, já que a nossa sociedade estimula isso, com hábitos errados. E como é difícil, né? A gente ter que mudar. O único prazer da minha vida é fazer tudo errado. Então, então, como é que eu vou mudar? Eu queria perguntar isso para você. Como a gente faz para mudar hábitos tão arraigados e depois para coaching, que é a Semari, né? Eu acho que a mudança de hábitos e de crenças, especialmente, porque os hábitos se fundamentam em crenças, né? É um desafio enorme. Eu sou da época em que o bebê saudável era o bebê gorduchinho, e que Uhum. a jovem saudável era aquela queimada de sol, bronzeadíssima. E veja, coisa. Imagina, eu fazia mamadeira para os meus filhos, engrossando uma aguinha com maisena, com mucilon, sei lá quanta coisa, e daí que punha o leite. Então, são aprendizados, e aprendizados até muito bem fundamentados naquela época. Ninguém achava que era bobagem, havia correntes médicas que defendiam e acabou. Então, a mudança de hábitos, de fato, é um enorme desafio. Mas ela vai ser tanto mais bem-sucedida a partir de dois fatores. O primeiro é de uma orientação segura, coerente, compreensível. Também existem profissionais de todas as áreas que falam uma linguagem tão fechada, tão hermética, tão misteriosa, que ninguém entende. Estão falando para eles mesmos. Então, a informação de qualidade, compreensível, é um dos grandes pilares dessa mudança de comportamento. E a outra é o reforçamento que os bons resultados trazem.
Então, se eu vou mudando e vou me sentindo melhor, a minha tendência é me manter. E aí vem a cerejinha desse bolo, que é para que eu vou mudar? Não é por quê, para quê? Para ser Uhum. mais feliz, para estar melhor com a minha família, com o meu trabalho, com os meus amigos. Então, a gente precisa ter motivação para a mudança também, né? E é É bom que muita seja aos coisa. poucos, né? A Isso, gente eu acho que começa E um vai assim, pouquinho e... devagarinho. E aí, é, como é no, que, no, né, Paty? Como é que eu vou deixar de comer, sei lá, hambúrguer, se a televisão me bombardeia com aquelas Uhum. fotos magníficas que te fazem até salivar? Há uma contra-propaganda nessa história, né? Que sabota todos os nossos esforços. São as fake news da saúde. Né? Sim. e aí, pegando esse gancho da Maria Tereza, é, a gente, dentro do coaching, a gente acaba trabalhando justamente por essa motivação, né? Depois que você já fez limpou o passado, né, Tereza? Exato. Que a Aí você Tereza já mexe com o para onde passado eu vou? e Isso aí. prepara para o presente, né? E a gente pega esse paciente, esse cliente no presente e leva ele para o futuro. E aí, exatamente, é essa questão da motivação, do para quê, né? E a grande sacada, eu acho que assim, eu cheguei a fazer durante o período que eu estava em tratamento, é, acompanhamento com uma pessoa que era psicóloga, e ela me falou uma coisa muito legal, que eu nunca mais esqueci e levo até para as minhas clientes hoje. Você não precisa arrumar o armário num único dia. Arruma Uhum. uma gaveta. Uma gavetinha, uma prateleirinha certíssima. Então, um passinho de cada vez. Hoje teve hambúrguer, né? Tá bom, não tomo milkshake, né? Aí Se não amanhã não come, come, amanhã de novo. não come. Aí amanhã é que nem outros anônimos, é todo dia. Hoje eu vou Não vou cuidar beber. de mim visando a minha saúde. É difícil? Não. É desafiador? É muito desafiador. Mas você tem uma motivação de talvez não adoecer novamente, de E poder caber depois uma naquele recompensa, vestido. né? E uma das Exatamente. recompensas é melhorar os próprios sintomas da menopausa, não só não adoecer lá Exato. na frente. Porque Isso. os fogachos, por exemplo, que a gente acabou passando muito rápido no começo, porque era o de menos ali, mas Vamos lá. justamente não Mas é bem de incomoda, né? menos, incomoda demais. Hum, Quem gosta de ter aquele calorão que molha tudo e fica suando frio e tira cobertor, põe cobertor, no dia seguinte é, fica até resfriado porque pega frio, pega calor. Enfim, é bem desconfortável, piora muito a qualidade de vida e do sono, né? No dia seguinte, um cansaço absurdo, mas atividade física, por exemplo, melhora muito os fogachos, muito. E outras práticas, né? De relaxamento, uma yoga, meditação, acupuntura, tem evidências científicas importantes de que melhoram muito o fogacho, sem a gente precisar usar hormônio para isso, já que quando a mulher tem um câncer de mama, a gente não costuma fazer a reposição hormonal, mas tem outras formas, né? Além de melhorar o estilo de vida, vou aproveitar, né, falar de outras estratégias para isso. Os fitoterápicos são muito bons, né? Tem vários tipos de fitoterápicos. Tem a semicifuga racemosa, Vitex agnus castus, angélica, a mexicana. Enfim, tem muitas plantas que nos ajudam por causa dos fitoestrógenos que têm uma ação fraquinha e as mulheres com câncer de mama podem utilizar, né? Que mais? Magnésio ajuda muito a melhorar o calor. É, foi através das vitaminas minerais, todo esse tratamento fitoterápico que me reduziu muito, principalmente a questão do fogacho, né? Uhum. O calor. Agora, a parte que eu acho que todo mundo está aqui querendo saber, e aí eu vou fazer uma pergunta para as duas, a menopausa, ela traz também uma queda no libido. Sim. Como é que a gente, primeiro,
por que que isso acontece de uma forma bem simples e como é que a gente dribla isso, gente? Libido é uma coisa complexa, né? Não depende só, não depende só da questão física, né, Maria Tereza? Muito pelo contrário, né? Imagina um momento que a mulher está passando por toda a dificuldade de entrar numa fase nova, né, desconhecida, muitas vezes como é a menopausa, e ainda com câncer de mama. Todos os medos, todos os sacrifícios que ela está fazendo, a mudança do corpo, que mais? Todas essas coisas, assim, a perda da feminilidade, né? Que a gente imagina que vai acontecer. Eu acho que essas questões e muitas outras que a Maria Tereza vai abordar diminuem a libido e impactam na sexualidade da mulher, que aliás não é só a relação sexual mesmo, né? E sim um monte de outras sensações que a mulher tem. Mas, falando da parte física, né, que é a minha área, e a Tereza já fala da parte emocional, psicológica, dá para compensar, sim, um pouco, depois que fizer todo o trabalho emocional com essa mulher, nós temos algumas estratégiazinhas, algumas armas que a gente pode usar, até fitoterápicos também. Maca peruana, mucuna pruriens, tríbulos terrestres, eles melhoram, além de melhorar a testosterona, a própria produção da testosterona ainda melhoram níveis de dopamina. E a dopamina é o hormônio do prazer, né? Então, só que nada disso adianta se a mulher está ali cheia de medo, cheia de inseguranças, né? Então, eu queria ouvir o lado emocional que impacta muito na libido, queria ouvir a Maria Tereza. Então, acho que é realmente uma questão extremamente complexa. Vamos lá. Libido e sexualidade, como disse a Paty, não se traduzem apenas em atos sexuais, em atos físicos, né? Você pode ter intercâmbio de carinho, de solidariedade. Isso não vai nascer de uma hora para outra. Então, às vezes, a gente faz uma revisão de como têm sido as relações dessa mulher ao longo da vida e você conclui que elas nunca foram satisfatórias e plenas. Só que havia ali uma série de estímulos corporais que acabavam disfarçando essa insatisfação. Outra coisa a considerar: a menopausa, de modo geral, coincide com uma fase em que a mulher está enfrentando uma porção de outros desafios. Os filhos cresceram, estão saindo de casa, ela já não tem mais aquela imagem corporal magnífica, porque é da vida, vai mudando. Ela provavelmente tem pais idosos que precisam dela, a quem ela precisa prestar apoio. Eventualmente tem uma situação financeira menos privilegiada, porque na nossa sociedade as pessoas mais velhas dificilmente têm mais recursos, elas deixam de ganhar e a gente não tem uma estrutura social que resolva isso. Então, todas essas são questões que desgastam a mulher emocionalmente e entram nesse pacote. Aí fica a menopausa como a vilã principal de tudo isso, mas ela não está sozinha. Há um contexto a enfrentar. Daí a gente tem a questão da autoimagem. Se eu me olho no espelho e não gosto do que eu vejo, é difícil de eu querer oferecer aquilo de que eu não gosto para o meu parceiro. Então eu dou uma brecada na minha libido. Se eu tenho esse conceito de que ele só gosta da minha imagem corporal, de que não há mais nada de profundo na nossa relação. Então, a libido, e uma coisa que eu digo bastante para as pessoas que eu acompanho, é que assim, uma noite de sexo feliz começa no café da manhã. Você não passa o dia, né, agredindo e sendo agredida, para depois, pronto, põe minha camisolinha bonitinha e é agora. Não funciona, não é assim. Essas coisas são construídas muito devagarinho, é pedrinha sobre pedrinha.
E esse momento da menopausa, especialmente de uma menopausa associada ao câncer de mama, acaba funcionando como um potencializador de tudo que é difícil, sabe? E aí, para a gente não ficar só nesse pensamento tão sombrio, tão negativista, nós precisamos lembrar que também há ganhos dessas fases, Opa! né? Sim, verdade. Há ganhos de autoconhecimento, há ganhos de compreensão da vida, de serenidade diante de certas coisas que nos tiravam dos eixos, que nos punham completamente em pânico, que hoje, quando a gente vê, nos filhos a gente não aguentava, nos netos a gente, olha, vai passar. A gente já sabe, já viu, isso acaba dando certo. Então, esses ganhos, se bem instrumentalizados e bem trabalhados, e esse é um dos focos terapêuticos que a gente tem com mulher da menopausa, podem trazer enorme satisfação. Enorme satisfação. Não digo, compensou. Não compensou porque as coisas são diferentes. Mas eu sou feliz de um outro jeito agora. Excelente, é isso mesmo, né? Adorei isso, porque a gente aqui a gente está falando, não são mulheres só com mais idade, né? Tem mulheres novas que estão entrando, né? Mulheres com 40 anos, às vezes até como Uhum. você falou antes, Muito então jovens. começar a ter essa visão, É uma né? percepção Que, diferente da Um coisa. olhar de sabedoria mesmo, né? é lição de sabedoria, exatamente isso. A Simone acabou de falar de que o companheiro tem que estar envolvido para ele poder entender a situação e entender, porque essa frasezinha de que se você quiser se divertir à noite, começa no café da manhã, é a melhor. E isso tem que incutir na cabeça dos meninos para que eles possam saber que chegam num determinado momento, não é no instalar de dedos. E eu acho que Agora, essa frase é a falando dos melhor. É meninos, cultivado, né? eu acho importante lembrar da experiência em que eu acompanhei uma porção de mulheres com câncer de mama, mastectomizadas e tudo, e os maridos, eles ficam muito perdidos também. Então, estes meninos também precisam ser orientados. Eles, às vezes, não querem magoar, não querem machucar, e eles se afastam, certos de que estão fazendo bem. Então, quando a gente fala em orientação, nós não podemos esquecer da orientação familiar, que envolve parceiro, filhos, irmãos, pais, todo o grupo significativo desta mulher, né? Sim, Perfeito. eu já ouvi muito também de pacientes que o parceiro queria ajudar, que queria entender o que estava acontecendo, queria participar, e depois que viu que passou o tratamento, a mulher já estava melhor, já estava em condições, segundo ele, de voltar a ter uma vida sexual. A mulher estava paralisada, com tanto medo. Muitas ficam paralisadas com o medo, com a vergonha, com o medo de ter dor, com o medo de não corresponder, que às vezes essa paralisia, esse medo paralisante, né, que impede a Contagiava, né? mulher, impede que ela tente. E eles até gostariam e fazem de tudo para que até começam no café da manhã, mas às vezes esse medo é tão paralisante que impede, né? Não evolui. Tem todos os lados, né? Nossa, gente, que maravilhoso isso, ouvir isso. Então, vocês estão me dizendo que as coisas precisam ser esclarecidas desde o momento que você recebe o diagnóstico do câncer de mama, é isso? Que a mulher vai passar por Preferência uma antes, determinada. eu acho. Se a Eu nossa ia falar isso. família Antes, conseguir né? absorver a ideia de ensinar antes, puxa, estamos sendo preventivos, né? Sim, a prevenção é a alma do negócio. Toda mulher teria que conhecer por onde ela vai passar, porque a menopausa não acontece por causa do câncer de mama. A menopausa Claro. vai acontecer com todas nós. Aliás, hoje em dia, com a expectativa de vida aumentando, toda mulher vai passar pelo menos um terço da vida na menopausa. Então é muito importante que ela saiba como vai ser e se prepare para que não seja como ela não quer, né? Que justamente é o Exato. que acontece com a maioria.
Então, Então, é importante perguntar para o médico, para o seu ginecologista. O ginecologista é o médico que tem mais intimidade com a mulher, que conhece mais, que ouve mais, né? Então, é importante questionar, perguntar como vai ser. Eu tenho feito um trabalho grande nesse sentido, porque eu realmente acredito que existe uma demonização desse momento e dos tratamentos também, impedindo uma melhoria da qualidade de vida. Tem umas crenças que precisam deixar de ser limitantes aí nessa fase da vida. E vale a pena procurar informação de qualidade com o próprio médico ou não, né? e tem uma Inclusive, a pergunta pergunta que chegando. entrou aqui Você viu que interessante? Eu não vi. Todas as mulheres que passaram ou estão passando por câncer de mama, elas vão entrar em menopausa? Serão obrigadas a entrar em menopausa? Não, Ah, não. Tem cânceres de mama que não tem o receptor de estrógeno e progesterona, que são receptores de estrógeno e progesterona negativos, né? Não necessariamente elas vão entrar na menopausa, porque o tratamento não foca nisso. sim, perfeito. Inclusive, eu já vi pessoas que pós-câncer de mama acabaram engravidando, né? Algumas Sim, mulheres, sim. justamente pelo tipo do câncer. Então, quer dizer, o tipo do do câncer, do tumor tratamento. era diferente, né? Ou depois que usou o tamoxifeno por 5 anos, dependendo da idade da mulher, suspende o uso do tamoxifeno e ela volta a ter uma ação normal dos ovários. Mas tudo Olha, depende de cada caso, né? então a pessoa que perguntou fica tranquila, porque talvez não seja seu caso. Olha só que bacana. Mas é importante perguntar, né? Para É quem lógico, é acompanha. lógico. Para que também não mistifique que todo mundo que tem câncer de mama vai ficar na Sim, menopausa precoce, né? Eu acho que isso também é importante deixar claro. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, doutora Maria Tereza, doutora Patrícia? eu vi uma Eu só perguntinha queria. que você... Diga. Pode Pode ver, falar, fala. Tê, depois eu respondo a pergunta. Eu só queria lembrar que a gente focou nos sintomas que mais incomodam, mais difíceis, até para mostrar que eles têm manejo. Mas não são todas as mulheres que vão ter esses Ah, sintomas, verdade. e dentre as que tiverem, a maior parte delas vai contar com recursos de amenizar, de melhorar tudo isso, né? Sim, para todos os sintomas. Muitas mulheres têm sintomas, mas não são todas, e nem todas têm os mesmos sintomas realmente, mas todos eles têm como contornar, têm como resolver. E é essa mensagem final que a gente quis trazer aqui, né? E a pergunta que eu estava falando, eu vi passar rapidinho sobre pele e cabelo, né? Ah, Nessa fase. Então, Então vamos lá, fala um é pouquinho difícil. pra gente, Patrícia. Não, é difícil porque pele e cabelo, na verdade, representam a saúde que vem de dentro para fora, né? E essa saúde é a saúde integral. Claro que os hormônios influenciam, sim, mas não estão sozinhos nisso. Então, de novo, o estilo de vida todo vai influenciar nos cabelos e na pele, né? Principalmente os nutrientes. Então, é muito importante que a gente coma coisas variadas, coloridas. A gente fala isso por quê? Porque cada uma das cores tem um nutriente diferente, né? As vitaminas, os minerais tão importantes. Mas o estrógeno, que é o que a gente perde na menopausa, ele é responsável pela formação do colágeno. E é por isso que a pele resseca, o cabelo fica mais seco e mais fino. Então, realmente é uma luta, mas se a gente conseguir compensar com o estilo de vida, e principalmente com uma boa alimentação, a gente consegue. E tomar colágeno, né? Eu acho que dá, dentre esses nutrientes, a gente pode repor colágeno. Hoje em dia tem colágenos excelentes no mercado. Opa, isso é bom, hein? Isso é muito bom. saber, né? Tem uma pergunta da Rogéria, eu vou ter que voltar só um pouquinho, que ela faz a seguinte pergunta: quanto tempo a gente fica na menopausa?
Na realidade, eu acho até a Patrícia legal de explicar isso, porque são duas situações diferentes, né? A que pode ser posta e depois a que vai ficar pro resto da vida, não é? É que aí é uma questão de semântica, eu acho. Porque o termo menopausa, nós temos dois períodos especiais na vida hormonal da mulher. Então, quando a fertilidade começa e quando ela acaba. Então, quando ela começa, na primeira menstruação, a gente chama de menarca. E quando a gente tem a última menstruação, que é justamente quando os nossos ovários perdem a função, a gente chama de menopausa, porque é a pausa da fertilidade, é a pausa dos ovários, das ovulações e, portanto, da fertilidade. Mas, apesar da menopausa ser esse período da última menstruação até um ano depois, a gente amplia como sendo todo o período depois disso. Então, depois da última menstruação, tudo vai ser pós-menopausa. Mas, em vez de a gente ficar falando pós-menopausa, a gente fala menopausa. Mas é toda a vida depois desse período. Então, tá explicadinho. Muito bem. A gente está finalizando, tá faltando aí uns minutos para a gente terminar. E eu queria muito que, Tereza, você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo e para quem vai assistindo gravado, de como se preparar para essa menopausa, de como encarar essa menopausa. Fala aí pra gente. Bem, eu diria que a melhor preparação é a informação, né? Buscar informação, informação confiável. Hoje a gente tem muita informação, mas também muita informação de pouca qualidade. Então, procurar mesmo fontes confiáveis e tudo mais. Isso eu acho que ajuda muito. A outra parte é ter o preparo emocional para poder absorver esta informação, por melhor qualidade que ela tenha. Se eu tenho um bloqueio emocional que não me permite compreendê-la, não adiantou nada. Eu penso que as pessoas sabem, cada uma lá no fundo sabe, eu preciso de ajuda, ou eu estou lidando bem com isso. Há pessoas que realmente não precisam, não é uma receita universal. Mas todos têm o direito de serem felizes. Então, se você sente que a sua felicidade está sendo afetada, talvez seja a hora de procurar ajuda. Perfeito. E Patrícia, e você? O que você deixa para nós aqui na live, nesse assunto tão bom que é tão interessante e desafiador da menopausa com câncer de mama? Que dica, que sugestão que você deixa para quem está aqui conosco? Olha, é o que a Maria Tereza falou mesmo. Eu acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade, só que tem que ir atrás e buscar as informações e se dar o direito de ser feliz e de ter uma boa qualidade de vida. Então, é a mensagem do amor próprio. Amem-se, cuidem-se, coloquem-se na agenda, né? Não deixem o Isso. tempo passar para depois a gente perceber que está lá na frente e não fez absolutamente nada pela gente e virou refém da situação, né? Então, quanto antes, melhor, né? Quanto antes a gente se atentar para a gente mesma, melhor. E é isso que a gente está tentando passar aqui, tentar inspirar as mulheres a se auto-olharem, a se darem o direito de viver, de ser feliz, né? Excelente. Eu costumo dizer exatamente isso, se dar o direito de recomeçar, se redescobrir, porque, queira ou não, a gente está numa fase nova da vida que é tão linda, conforme a Tereza falou, que tem tantos ensinamentos, é tanta sabedoria que a gente adquire, que parece que a gente tem que tomar posse disso, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, doutora Patrícia, doutora Maria Tereza, por esse momento conosco aqui. Eu vou me despedindo também, agradeço a todos que estiveram aqui conosco nessa live, e você também que está assistindo no gravado, fica ligado, porque vai ter mais live super interessante pela frente, tá bom? Meninas, olha, muito Muito obrigada, de obrigada. coração, viu, pelos Obrigada para esclarecimentos. vocês também. Um beijo para cada uma.
Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Beijo. Tchau, tchau.